Por meio da sua santa palavra, estamos seguros que Deus nos concederá esse pedido. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos, amém e amém. E conosco, nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago. Muy buenos días o buenas tardes, amados. Boa tarde aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes, aos ministros aqui presentes também, suas congregações em diferentes países, bem como ministros que estão em outras nações e as suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para esta ocasião, vamos ler em São João, no capítulo 16, desde o versículo 7 em diante, onde nos diz Jesus Cristo: todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis mais. E outra vez, um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O Espírito de verdade. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O Espírito de verdade é o Espírito Santo que traz a verdade para todos os crentes em Jesus Cristo, ao longo das diferentes etapas ou eras da igreja, e é o mesmo Cristo em Espírito Santo, ou seja, no corpo espiritual, no corpo teofânico. E Cristo no corpo teofânico é o Espírito Santo, que no Antigo Testamento esteve guiando o povo hebreu, se manifestando naquela luz ou naquela coluna de fogo, e que, em algumas ocasiões,
aparecia na forma de um homem de outra dimensão, chamado o anjo do pacto, ou anjo de Deus, assim como está na Escritura. E as pessoas que o viram disseram: vimos Deus cara a cara, como Jacó disse no capítulo 32 do Gênesis, do versículo 24 ao 32. Quando ele se encontrou com o anjo de Deus, não o soltou, até que recebeu a bênção do anjo. E assim também, no capítulo 13 do livro dos Juízes, Manoá, com a sua esposa, se encontraram com o anjo de Deus. Manoá não sabia que esse era o anjo de Deus, o qual estava lhe prometendo que ele e sua esposa teriam um filho, o qual foi Sansão. E ali, Manoá lhe ofereceu uma comida, um cabrito preparado, porque Manoá sabia que em uma ocasião, 3 anjos, 3 varões, apareceram para Abraão. Isso está nos capítulos 17 e 18 do Gênesis. Comeram com Abraão. E era nada menos que Deus, o anjo do pacto, e os 2 arcanjos, Gabriel e Miguel. E isso foi no dia anterior à destruição de Sodoma e Gomorra. E o próprio Cristo, falando da vinda do Filho do Homem, ele disse que a vinda do Filho do Homem, o que é para este tempo final, será como foi nos dias de Ló. E lá os dias de Ló eram os dias de Abraão. E, consequentemente, também eram os dias de Sodoma e de Gomorra, cidades sobre as quais o juízo divino veio por seus pecados. Porque não é pecado o que possivelmente as pessoas chamam de pecado não é pecado, senão tudo aquilo que as pessoas fazem contra o que Deus estabeleceu. E isto é incredulidade a Deus e a sua palavra. Uma coisa que é pecado diante de Deus, mesmo que as nações a chamem de outra forma, ou de outra coisa, ou a legalizem, continua sendo pecado. Como nos dias de Noé, Cristo disse também que será a vinda do Filho do Homem. Portanto, para o tempo da vinda do Filho do Homem, a humanidade estará na mesma condição dos antediluvianos, lá do tempo de Noé. E também daqueles de Sodoma e Gomorra. Assim estarão as nações. E nós todos podemos ver que já se chegou a essa condição. Mas nós também vemos que o reino dos gentios está caindo. E algumas vezes nos perguntamos: será que a vinda da pedra não cortada por mãos está próxima? Ou já chegou? É uma boa pergunta, uma boa observação. O próprio Cristo diz que o reino de Deus virá sem advertência.
ou sem aparência. Portanto, temos que estar preparados nós temos de estar preparados conforme conforme a las Escrituras, as Escrituras, de acuerdo a como Dios de acordo establecido, a como Deus estabeleceu, tenemos é que nós temos para la venida, de nos prepararmos para a vinda do Filho do Homem, dice el mismo como o próprio Cristo nos disse en San Lucas, capítulo em São 21, Lucas, no capítulo 21, versos 36, no versículo 36. verso 36, donde dice: Onde ele nos disse: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas Vigiai, cosas pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. más grande de la O maior mistério da Bíblia es la segunda venida de Cristo. é a segunda vinda de Cristo. Es el misterio del séptimo sello. É o mistério do sétimo selo. Que la voz de Cristo, el ángel O mistério que Apocalipsis a voz de Cristo, capítulo 10, o anjo forte que desce do céu, hablando no capítulo 10 do Apocalipse, en una estará consecutiva revelando e falando de uma forma consecutiva a ese do misterio mistério. del séptimo sello, el misterio E tudo relacionado a esse mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem, para que para que así assim estemos en nós estejamos em pé del Hijo del diante do Filho do Homem. Dice el mismo Cristo Cristo disse que cuando veamos que quando nós vêssemos todas las cosas todas estas coisas que él dijo que serían las que ele señales diz que seriam os sinais para el tiempo de la venida de Dios, para o tempo da vinda do Filho do Homem, estemos atentos que estivéssemos atentos a esses sinais. Ele disse: quando estas coisas começarem a suceder, que comiencen a suceder, cuando estas cosas comiencen quando comecem a suceder essas coisas, vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. O sea, nuestra olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção dice Cristo, está próxima. que comienzan a suceder, Ou seja, a nossa transformação estará próxima. profetizó Cristo disse: Israel. quando estivermos vendo que comecem a acontecer todas essas coisas que ele profetizou. Los demás A figueira, Israel, reverdeceu hay en el Medio Oriente, e está como uma nação livre e soberana. As demais árvores, as demais nações, lá no Oriente Médio, também estão reverdecendo. E tudo isso nos fala do tempo final. estamos viendo esas Nós señales estamos vendo estes sinais acontecerem, suceder, por lo cual pelo qual tenemos que estar nós temos de estar com as nossas cabeças levantadas para os céus, para as coisas de Deus, porque nuestra para as coisas celestiais, transformación, porque a nossa redenção, a nossa transformação, a redenção do nosso corpo está próxima e, consequentemente, temos de estar preparados para a nossa transformação. de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, E é a voz de Cristo, él es el a voz do anjo forte que desce do céu, cual o Espírito Santo, que en este tiempo final é quem estará trazendo neste tempo final, de uma forma consecutiva, revelación a palavra, cosas, a revelação de todas essas coisas que deverão acontecer, revelándole a su e estará revelando à sua igreja misterio del séptimo o mistério do sétimo selo, o mistério en el tiempo, da sua vinda no tempo final, león de la como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. E tudo isso nos dará fé para sermos transformados e logo levados com Cristo
a ceia das bodas do Cordeiro. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. De modo que o que estará preparando a igreja do Senhor Jesus Cristo para ser transformada, para todos os crentes em Cristo serem transformados, será a voz de Cristo nos dando a sua mensagem final. E isto é Cristo, o anjo forte que desce do céu, clamando como quando um leão ruge, emitindo as suas vozes, falando à sua igreja de forma consecutiva e lhe falando tudo que está relacionado à vinda do Senhor para o último dia. E assim, confirmando-lhe de tudo o que ocorreu na primeira vinda de Cristo e dos benefícios e das bênçãos que resultaram da primeira vinda de Cristo. É importante nós sabermos onde nos encontramos no aspecto profético neste tempo no qual nós estamos vivendo. Em São Mateus, no capítulo 24, versículo 27, Cristo disse: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. A primeira vinda de Cristo foi lá no Oriente Médio, na terra de Israel. E assim, como o relâmpago que sai do Oriente e se manifesta no Ocidente, no continente americano, ao qual também pertencem a América do Norte, América Central, América do Sul e todo o Caribe. Notaram? Onde foi dito que resplandecerá? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra, resplandece onde? No Ocidente. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Tudo relacionado ao Filho do Homem para este tempo final é um mistério. Tudo que corresponde à vinda do Filho do Homem para este tempo. Mas tudo será aberto completamente. No cumprimento da visão da tenda na terceira etapa, a qual o reverendo William Branham teve, e o Espírito Santo é Jesus Cristo em espírito. É o anjo do pacto. É o mesmo que aparecia para Adão. Aparecia também para Eva. Também aparecia para Abel. E até mesmo Caim o viu. E ouviu o anjo do pacto. Cristo em Espírito Santo. Recordando que um espírito é um corpo que é parecido com o nosso corpo, mas é de outra dimensão. Assim também é o espírito que nós temos dentro de nós. É um corpo de outra dimensão. E quando a pessoa morre, o que morre é o seu corpo físico. E a pessoa continua vivendo no seu corpo espiritual. Um corpo que se parece com o nosso corpo físico, mas que é jovem,
que aparenta entre 18 a 21 anos de idade. Isto é assim para todos os crentes em Cristo, porque o Espírito não envelhece. O que envelhece é o corpo físico que nós temos por causa do pecado lá no Jardim do Éden, quando o ser humano, que estava representado em Adão e Eva, perdeu a vida eterna e, consequentemente, perdeu a juventude eterna. Esse personagem que apareceu para Adão e que lhe disse: Adão, onde tu estás? Onde estás tu? Esse era Deus em teofania, no seu corpo angelical. Lembrando que o corpo angelical é o Espírito Santo, é o corpo teofânico de Deus, o qual é Jesus Cristo, no seu corpo angelical. E Jesus Cristo, no seu corpo de carne, foi quem morreu na cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo, no seu corpo angelical, não morreu, mesmo que tivesse de ir ao inferno, na quinta dimensão, para ali pregar àquelas almas que estavam encarcerados em seus corpos espirituais, até o juízo final. Cristo, no seu corpo angelical, em espírito, que é o seu corpo angelical, ali ele foi. Por isso Cristo podia dizer: Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia, e o viu e se alegrou. Então os judeus lhe disseram: Tu não tens ainda 50 anos, e dizes ter visto Abraão? Jesus respondeu-lhes: na verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E como Cristo era? Ele era o anjo do pacto. Era Cristo no seu corpo angelical, o seu corpo espiritual, do qual São Paulo, um conhecedor desse mistério, nos disse na carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem também fez o universo. Ou seja, que Deus falou por meio do seu Espírito através dos profetas. E em seguida disse, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de tudo. Quem é o herdeiro de toda a criação? Jesus Cristo. E por quem também fez o universo. E foi por intermédio de Jesus Cristo que Deus criou o universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E como ele fez? Deus em Cristo, Deus no corpo angelical, no corpo teofânico, que é Cristo no seu corpo angelical, através do seu corpo angelical, que é a imagem do Deus vivo, Deus falou cada coisa à existência, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. A imagem de Deus é o seu corpo angelical,
seu corpo teofânico, espíritu. o seu espírito. Ou seja, Cristo, Cuerpo angelical, no seu corpo angelical, é a imagem de cuerpo Deus. de carne, es la semejanza E física. Cristo, no seu corpo de carne, é a semelhança física de Por Deus. eso Dios creó al ser Por humano isso Deus criou a su imagen, o ser humano à sua imagem, cuerpo espiritual, ou seja, em a su espírito, semejanza, em cuerpo corpo espiritual. físico, E criou à sua imagem para lo um cual corpo tomó del físico de polvo carne, para o qual de la tierra tomou y lo formó. do pó da terra e o formou, o criou. Lo más que se parece Quem mais se parece a Dios com Deus es el hombre. é o homem, o ser humano. Es la corona de la creación. Essa coroa da Lo criação. más que se parece al E quem hombre, mais se parece com o homem é Deus. Padre, Pai, Hijo Filho y Espíritu Santo, e Espírito Santo, que equivalen al ser humano que equivale al no ser humano a alma, espírito e corpo. y que sustenta todas las cosas E sustentando todas as de coisas su poder, pela palavra do seu poder, habiendo efectuado la purificación havendo de feito nuestros por si pecados mesmo por medio de su a Hijo, purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade en las alturas, nas alturas, hecho superior a los feito tanto mais excelente do que os anjos, excelentes nombres. quanto herdou mais excelente nome do que eles. La ciencia ha estado buscando A ciência esteve buscando el origen a origem de la creación, da criação, pero miren, mas observem que el origen aqui está a origem da criação. fue Dios, Foi Dios Deus por medio de Cristo, que, por meio de Cristo, criou el universo. o Toda universo. la creación fue Toda a criação foi feita por Deus Dios através a través de su cuerpo angelical. do seu corpo angelical. El apóstol Pablo también en E Colosenses, também o apóstolo Paulo, na carta aos capítulo 1, Colossenses, nos muestra no capítulo 1, nos mostra que foi assim. dice, E ele nos disse: Colosenses carta aos Colossenses, capítulo 1, verso no capítulo 1, 13 en adelante, desde o versículo aún el 12, 12 em dice, diante, con com gozo, gracias al Padre, dando graças ao que nos Pai, hizo aptos que nos fez idôneos para participar de la herencia da herança dos santos na de los luz, santos, el cual nos o libró qual de nos las tirou da tinieblas potestade das y trevas trasladado al e nos reino transportou para o reino amado Hijo. do Filho do seu amor. Creyentes en Cristo han sido libertados, librados de la potestad, del poder y del gobierno, del reino Todos del os crentes em Cristo foram libertados, maligno, foram livres da potestade, do poder e do governo do reino das trevas, do reino do maligno, Salvador. e foram trasladados ao reino de nosso Salvador Jesus Cristo. Ou seja, El pueblo hebreo tuvo un éxodo que como ocorreu um êxodo del imperio com o povo hebreu, de Egipto y trasladados onde houve um êxodo sendo libertados do império ou reino do faraó do Egito e logo trasladados à terra prometida, por su sangre, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. él es la imagen Ele é a imagem del Dios invisible, do Deus invisível, o sea, ou seja, que lo visible de Dios que a parte visível de Deus por medio é por intermédio de Cristo, de Cristo, el ángel del pacto. do anjo do pacto. Por eso la escritura Por isso a Escritura a diz: Dios nadie le vio jamás.
jamais alguém viu a Deus. el unigénito Mas o Filho unigênito, en el seno del que está no seio do Pai, Él ele le declaró, o declarou, le ha dado a o conocer. revelou, o deu a conhecer. Capítulo Capítulo 1 de São João, 18. versículo 18. Esto es así, E isto é assim el verbo porque ele é o Verbo que era con Dios, que estava com Deus, era Deus, por él fueron hechos, e por ele foram criadas todas as coisas. y nada E nada fue creado. do que foi criado sem ele. Eso es de los que nos habla Foi disso que São João nos falou no capítulo 1, do versículo 1 ao 18. aquel verbo, E o Verbo se fez carne. el verbo, el O Verbo, o anjo do pacto, era el Espíritu Santo, o Espírito se Santo, hizo carne, se fez carne. un cuerpo de carne, crearse un cuerpo de carne Fez para si de María, um corpo de carne, criando um corpo de carne no ventre de Maria, sobre sí, criando uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula, e assim foi formado o corpo de Jesus, no qual a plenitude de Deus habitou. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesús. Tudo estava em Jesus. Por isso ele dizia: eu e o Pai somos um. Y también E dizia também: quem me viu, ha visto el viu o Pai. San Juan Capítulo 10 de São João, 30, versículo 30. capítulo 14, E também capítulo 14 de São João, 6, do versículo 6 em diante. Él es la imagen del Ele é a imagem do Deus invisível, primogénito, o primogênito de toda a criação, el primero, o primeiro, porque en él fueron porque creadas nele foram criadas todas as coisas. en él fueron creadas Todas as coisas foram criadas nele, las que hay en los cielos, as que há nos y las que hay céus, en la tierra, as que há na terra, visibles, visíveis e invisíveis. sean Sejam del elas campo, do campo físico, palpável, visível, visibles, o del campo ou espiritual, do campo espiritual, de los espíritus del campo, do campo dos espíritos, do campo invisível, a la vista humana, invisível à vista humana. sean tronos, Sejam tronos, sean dominios, sejam domínios, sean principados, sejam principados, sean potestades, sejam poderes. todo fue creado por Tudo medio foi de él criado por meio dele y para él. e para ele. Y él es Ele é antes todas las cosas, de todas as todas coisas, las cosas, e por todas él as coisas subsisten, subsistem todas las nele. cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, Ele é a que es cabeça la do iglesia. corpo que é a igreja. Y Cristo, Cristo, el verbo, el ángel del o Verbo, o anjo do que pacto, está en el Espíritu Santo, que está no meio da sua igreja em Espírito Santo, cabeza, é a cabeça da sua igreja, a qual nasceu allá el día de Pentecostés, lá em Jerusalém, no aposento alto, no dia de Pentecostes. actual. Es que Porque Cristo había dicho, Cristo havia dito: yo estaré con vosotros todos los eu días, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. capítulo São Mateus capítulo 28, 8, no versículo verso 20. 20. Él vino en el Espíritu Santo al día de No dia de Pentecostes, su cuerpo ele veio em Espírito Santo, glorificado, e o seu corpo físico glorificado ficou no céu, lá no trono celestial, como o sumo sacerdote. pero el Espíritu Santo Mas o Espírito Santo veio para producir el nacimiento para produzir de la iglesia del Señor, o nascimento da igreja do Senhor, la segunda es que é a segunda Eva, Cristo es porque Jesus Cristo é o segundo Adão. Cristo en medio de su iglesia en el Espíritu Santo Para, no meio da sua igreja, reproducirse Cristo em Espírito Santo se reproduzir de Dios, em muitos filhos e filhas de Deus, el nuevo nacimiento
ao produzir um novo nascimento nessas pessoas. El nuevo nacimiento es de O novo nascimento é do céu. la persona E, portanto, a pessoa obtém o seu nascimento celestial, y por consiguiente de tal modo que su ciudadanía, a sua cidadania é celestial. como dice San Pablo, Como São Paulo também nos disse no capítulo 3 de Filipenses, versículos 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. o cuerpo, Conforme el cuerpo o seu corpo, de la gloria suya, o corpo da sua glória, cual puede también sujetar a sí mismo pelo eficaz poder com o qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, Cristo se haya reproducido en todos los hijos quando Cristo tiver se reproduzido em todos os filhos e filhas de Deus, que nasceriam na igreja de la iglesia, e através da igreja, entonces habrá completado esa então Cristo terá completado essa família de Deus, dos filhos e filhas de Deus, dos príncipes e princesas e, consequentemente, dos reis e sacerdotes e juízes. E assim, la parte física, virá então a parte física, que será la redención del a redenção do corpo, a adoção como filhos e filhas de Deus, obtendo essa parte física, a redenção física, o nascimento físico como filhos e filhas de Deus, por intermédio do poder de Deus, por meio de Cristo. Él, en su venida, Ele produzirá resurrección de los muertos, na sua vinda a ressurreição dos mortos crentes nele, como ele disse no capítulo 6 de São João. capítulo 6, versos 39 Nos versículos 39 e 40, 40, donde dice, y esto onde ele es nos el disse: Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierde E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Jesucristo. ¿Quién es el que lleva a cabo la salvación? Jesucristo, porque para eso fue E quem realizará a ressurreição? Jesus Cristo. E quem é que realizará a salvação? Jesus Cristo. Porque para isso foi que ele veio nessa missão divina. que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Cristo en su venida en el día postrero, el que hablará y Portanto, Cristo na sua vinda no último dia é quem falará e quem trará a vida física e eterna para todos os crentes nele, que morreram nas eras passadas. E para os do nosso tempo, os crentes em Cristo, que também tenham morrido, ele os ressuscitará em corpos eternos, corpos jovens, imortais, glorificados, na semelhança do seu corpo glorificado. y así se habrá producido E assim haverá produzido la redención, a redenção do corpo, que es la adopción. que é a adoção. Y entonces E nós então tendremos teremos vida eterna a vida eterna espiritual y vida eterna. e a vida eterna física também. Tendremos Obteremos uma dupla porção. la doble porción A dupla porção que le corresponde que corresponde a cada hijo. a cada filho e filha de Deus. Esa es la descendencia Pois essa é a descendência de Cristo, de Cristo e de sua igreja, del segundo Adán, do segundo Adão e da segunda Eva. y es É una obra uma obra de Cristo en Espíritu em Espírito Santo que Él está llevando a cabo que ele está realizando en medio de su iglesia no meio da sua igreja, desde que nació
desde que a sua igreja nasceu hasta este tiempo até este tempo final. y la continuará E ele que se complete continuará esa obra. até que essa obra seja completada. Haremos con él E depois continuaremos vivendo com ele por toda a eternidade. eternidad. El Espíritu de verdad, O Espírito de verdade, Cristo, Jesus Cristo, Espíritu Santo, em Espírito Santo, de su iglesia, no meio da sua igreja, guiándola, guiando-a, dándola a conocer todo, lhe dando a conhecer todas essas coisas saber, que ela necessita saber. también Também ungindo mensajeros, a seus mensageiros, a seus ministros, hablar por para falar por meio deles. los, Isto é, los, os missionários, os evangelistas, os pregadores, los mensajeros os mensageiros de cada edad, de cada era, ungidos con el ungidos com o Espírito Santo, palabra de Dios, falando a palavra de Deus, Cristo. o Evangelho de Cristo. Y así E assim, es como el Espíritu Santo é como o Espírito Santo de su iglesia, esteve entre a sua igreja, atuando 2000 años, por aproximadamente 2000 anos, reproduciéndose Cristo en el Espíritu Santo, en medio de su iglesia, a través de su iglesia, reproduciéndose en hijos. Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja e através da sua igreja, Para eso, se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Cristo en Foi para isso que Cristo veio em Espírito Santo, su a pueblo, seu povo, a su iglesia, a sua igreja, producir el nuevo para produzir de su iglesia, o nascimento da sua igreja e por meio dela se reproduzir hijos, em muitos filhos e filhas de Deus, y guiar a su iglesia, guiar a sua igreja e, portanto, de su iglesia, guiar a cada membro da sua igreja, guiá-los espíritu, em espírito e em verdade, dándole a conocer todo, lhe dando a conhecer todas as coisas saber, que os crentes em Cristo devem saber, para que así para que assim nazca la fe a fé de Cristo de Cristo en el nasça corazón na alma, de los no coração como Salvador, dos que recebem Cristo como Salvador. de la enseñanza de E através do ensinamento desta palavra, esa fe continue crescendo essa fé, a até que nós cheguemos a obter la fe, a fé, la revelación a revelação, para ser para sermos transformados e logo levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, lo cual estamos o que está muito próximo. ya estamos Nós já estamos en la etapa na etapa ou na era de y para da adoção adopción e para a adoção, de piedra angular, que é a era da pedra angular, iglesia del a era de ouro da igreja do Senhor, Jesus Cristo. por consiguiente las cosas E, consequentemente, as coisas en Cristo que os crentes em Cristo estiveram esperando nas eras passadas, a como han sido conforme a como foram prometidas por Deus, e que não as receberam, es isso é porque esas essas coisas são para ser cumplidas para que sejam cumpridas al final neste tempo final, iglesia na igreja Jesucristo do Senhor Jesus Cristo, en esta etapa nesta etapa de ouro que es da igreja, que é etapa a etapa da era de piedra de pedra angular, para la venida de para a vinda da pedra angular, que es que é la vida de Cristo a vinda de Cristo a su iglesia à sua igreja en el tiempo final. no tempo final, no último dia. Por tanto, Portanto, firmes, Cristo servindo Cristo, y trabajando en su trabalhando na sua obra todos los días em todos os dias, en el campo, trabalhando no campo espiritual, campo físico, também trabalhando no campo físico, porque todas as coisas que Cristo prometeu, Él las cumplirá Ele as cumprirá por intermédio obrando do seu Espírito, atuando por intermédio dos membros da sua igreja. como Dios Da mesma forma como Deus atuou por intermédio de Cristo, Cristo atua por intermédio da sua igreja. Por tanto, las Portanto, as promessas correspondientes
que correspondem à primeira vinda de Cristo, foram vistas e cumpridas por Deus por intermédio de Jesus Cristo. E as promessas de Cristo para a sua igreja são vistas sendo cumpridas por intermédio de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, de era em era. E para verem as promessas da vinda do Senhor há 2000 anos atrás, tiveram que olhar para Jesus, porque era em Jesus Cristo que o Espírito Santo estava em toda a sua plenitude, cumprindo essas promessas. E para vermos as promessas correspondentes ao último dia, temos que olhar para o Espírito Santo atuando na igreja e por meio da sua igreja, cumprindo essas promessas. E algumas pessoas que não tenham o conhecimento de como Cristo atua em Espírito Santo na sua igreja e através da sua igreja, dirão: este é um grupo de pessoas que está fazendo tal coisa. Mas quando vamos para a Escritura e para as promessas ou profecias e visões que foram dadas para São Paulo, São Pedro e aos mensageiros de cada era e sobretudo para o reverendo William Branham, nós vemos as promessas que estão aí, as profecias que estão aí, para que sejam cumpridas no meio da sua igreja. E então estaremos vendo essas promessas sendo cumpridas pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas isso será o Espírito Santo atuando por meio dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Seja isso no aspecto espiritual ou no aspecto físico, porque tem promessas para serem cumpridas no campo espiritual e também há promessas para serem cumpridas no campo físico. E algumas pessoas, para negarem aquilo que corresponde ao campo físico e ser cumprido, poderiam dizer: isso é no espiritual, não é no físico. E vocês sabem de uma coisa? Deus é o seu próprio intérprete. Da maneira em que ele cumpra, essa é a forma que Deus tinha prometido que ele realizaria essa promessa. Assim será no nosso tempo, como foi nos tempos passados, nas promessas que foram cumpridas em tempos passados. E agora nós temos que conhecer as promessas que Deus fez para a sua igreja, para serem cumpridas neste tempo final. E é importante nós conhecermos, para então trabalharmos em prol dessas promessas, para que se cumpram o mais rápido possível. Eu desejo, em breve, ir à ceia das bodas do Cordeiro. E toda pessoa que deseja ir à ceia das bodas do Cordeiro, também desejará que essas promessas se cumpram, as quais estão ligadas à fé para sermos transformados, e a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Senhor, do rapto e do arrebatamento da igreja, para ir à ceia das bodas do Cordeiro.
eu desejo que brevemente se cumplan todas essas promessas se cumpram, para poder llegar para podermos chegar pronto em breve à ceia de las bodas del das bodas do Cordeiro. todos que están escritos Todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro obterão a fé para ser transformados, para serem transformados, raptados para ir por consiguiente e logo irem, consequentemente, à ceia das bodas do Cordeiro. van a estar identificados E essas pessoas estarão identificadas con la palabra prometida, com a palavra que foi prometida para este tempo final. Porque a identificação de que una persona tiene el A identificação de que uma pessoa tem o Espírito Santo é que ela recebe a palavra que corresponda para o tempo em que ela esteja vivendo. mensaje, Recebe a mensagem do seu tempo. los de este tiempo final, As pessoas deste tempo final não estarão recebendo a mensagem de Noé para construir uma arca literal, porque el arca porque a arca representava Cristo. Terão Cristo, estarão dentro de Cristo, que é a nossa arca de salvação. Cristo en Espíritu Santo Cristo em Espírito Santo está en medio de su iglesia está no meio da sua igreja, desde el día desde o dia de y Pentecostes. antes de Pentecostés E antes do Pentecostes, estaba en Jesús, en medio pois estava em Jesus, entre os seus discípulos. él dio testimonio Ele deu testemunho de que el Espíritu Santo de que o Espírito Santo, y por consiguiente también Dios e consequentemente Deus também estava entre eles, estaba porque estava em Jesus, del verbo de carne vestido daquele corpo de carne chamado Jesus. y ahora está E agora ele está de su iglesia no meio da sua igreja, en Espíritu em Espírito Santo, y por consiguiente e consequentemente usa diferentes verbos ele usa diferentes corpos de carne, son miembros que são os membros de su iglesia, de sua igreja, cuerpo místico, consequentemente do seu corpo místico de crentes. hay muchas cosas importantes Há muitas coisas importantes para conocer para conhecermos el programa de Dios no programa de Deus, siguiente que corresponde a nuestro tiempo para o nosso tempo. y las vamos a conocer a medida E nós as conheceremos na medida em que Deus permita nos permita escutá-las. el Espíritu Santo es el O Espírito Santo é quem guia a su iglesia, a sua igreja. guiando a su Isto é Cristo guiando a sua igreja Espíritu Santo, em Espírito Santo. el Espíritu O Espírito de verdad. de verdade. Hemos visto Vimos que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, que o Espírito da verdade é o Espírito Santo, iglesia, o mesmo que guiaria a sua igreja justicia em toda a justiça y a toda verdad. e em toda a verdade, Él es porque Ele Espíritu é o Espírito de de verdade. verdad. Cristo en Espíritu Santo, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. toda persona desea ser guiada Toda pessoa deseja ser guiada pelo Espírito Santo, para o qual, al escuchar la logo ao escutar a pregação do Evangelho de Cristo, palabra de Cristo, se a pessoa ainda não recebeu Cristo como Salvador, nace la fe de Cristo a fé de Cristo nasce na sua alma. como Salvador. Ela o recebe como Salvador. É batizada na água no seu nome. Cristo a batiza com Espírito Santo e fogo e produz nela o novo nascimento. E assim começa a ser guiada Por el Espíritu pelo Espírito Santo en su trayectoria na sua trajetória como hijo como o hija de Dios. filho ou filha de Deus. Guía al creyente
e guia o crente como indivíduo, e guia a sua igreja como um corpo místico de crentes. E se aqui há alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos, para que Cristo a receba no seu reino, a perdoe e a limpe de todo o pecado com seu sangue, seja batizada na água no nome do Senhor. Cristo a batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você. E assim você formará parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, para o qual já pode passar até aqui na frente e estaremos orando por você. También puede venir a los pies de Cristo para que Cristo reciba su reino, le perdone con su sangre, le limpie de todo pecado. Los niños también de 10 años en adelante. E as que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, para que Cristo as receba no seu reino, as perdoe e as limpe de todo pecado com seu sangue. As crianças também de 10 anos em diante podem vir aos pés de Cristo para que Cristo as receba também no seu reino. Tantas que estão presentes aqui, como as que estão em outras nações. Deus tem muitas pessoas aqui em Porto Rico, em todo o Caribe, em toda a América Latina, na América do Norte e em todas as nações, e está chamando-as neste tempo final. Nós estamos vendo os sinais dos tempos sendo manifestados, pelo qual este é o tempo de buscarmos Deus, de encontrarmos com o nosso Deus. Ele está chamando e buscando as suas ovelhas. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino e lhes dês a vida eterna. No nome do Senhor Jesus Cristo eu te rogo. E agora todos que vieram e estão recebendo Cristo como Salvador nesta ocasião, repitam comigo: Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu na minha alma, no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua primeira vinda, creio no Teu nome, creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou um pecador e que necessito um Redentor, um Salvador. E dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim. E Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com o Teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e fogo, logo depois que eu seja batizado na água, no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo
eternamente en tu reino. no teu reino. Haz realidad en mí la Que faças uma realidade em mim a salvação que tu ganhaste na cruz do Calvário, para todos aqueles que o receberiam como o único e suficiente Salvador, los cuales están escritos os quais estão escritos no céu, en el libro no livro de la vida da vida del Cordero. do Cordeiro. Señor, Senhor, te lo pido eu te en peço, tu nombre eterno, no teu nome eterno e glorioso, Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Amén Amém y amén. e amém. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: sangre o sangue del Señor do Senhor Jesucristo, Jesus Cristo me limpou de todo de todo pecado. la sangre O sangue del Señor do Senhor Jesucristo Jesus Cristo me limpou de todo de todo pecado. la sangre O sangue del Señor do Senhor Jesucristo Jesus Cristo limpió me limpou de todo pecado. de todo pecado. Amén. Amém. Cristo les ha recibido Cristo lhes recebeu porque ustedes han creído en él y lo han recibido como no seu reino, porque vocês suficiente creram nele, o receberam como seu único e suficiente Salvador. agua. Você me dirá: eu quero ser batizado na água no nome do Senhor o mais rápido possível. Quando podem me batizar? Por cuanto ustedes han creído en Cristo, E porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, podem ser batizados. el bautismo Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, con ustedes e que produza o novo nascimento em vocês. en el bautismo en agua. No batismo na água, La persona a pessoa identifica con se identifica com Cristo en su muerte, na sua morte, sepultura, no sepultamento resurrección. e na sua ressurreição. Cuando la persona recibe Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. las aguas bautismales Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, que simbolizan tipologicamente ou simbolicamente, a pessoa está sendo sepultada en las aguas nas águas batismais. y cuando E logo, quando é levantada das águas batismais, está resucitado está ressuscitando para uma nova vida, a la vida eterna para a vida eterna com Cristo, del reino, no seu reino eterno. tan sencillo como Tão simples assim. es el simbolismo É o simbolismo, y la tipología a tipologia batismo en agua, do batismo na água, no nome do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Por lo tanto, bien pueden ser Portanto, todos vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, ustedes produzindo um novo nascimento em vocês. y nos continuamos E continuaremos nos vendo toda la eternidad por toda a eternidade no glorioso reino de Jesus Cristo, o nosso Salvador. continúan pasando todo Que todos continuem passando una tarde feliz, uma tarde feliz, repleta bendición de das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. nos continuamos viendo y nos continuamos E continuaremos nos vendo. hoy Ainda hoje, como que às 3 horas da tarde, en la actividad a la cual e será na atividade muchos de ustedes, na qual muitos de vocês estarão. que Dios les Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. hasta el E até no próximo domingo, Dios mediante, com a ajuda de Deus, aquí aqui. y hasta las 3 de la tarde E até às 3 da tarde, correspondiente no lugar correspondente. con nosotros Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez, para que les indique para que eles mostrem como devem fazer para serem batizados todos os que vieram aos pés de Cristo. E em cada país deixo o ministro correspondente para que indique também como fazer